Boa noite, bem-vindos a mais um programa do Rola a Bola aqui na Norte TV. Hoje temos connosco, mais uma vez, o Futebol Clube Pés Rubras, Conselho da Maia. Temos aqui connosco o Carlos Caetano, Presidente. Muito boa noite. Obrigado por terem vindo cá. Muito obrigado. Temos o Alfredo Santos, que é Vice-Presidente e é responsável pela equipe sénior. Boa noite. Obrigado. O Jorge Abreu, que é Vice-Presidente também responsável pela área da formação. Muito boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado por convite. Connosco sempre o Mr. Veloso para nos ajudar aqui a dissecar aqui os temas do programa. Boa noite. Vamos situar aqui este programa. O que é o Pedras Rubras? Como é que surgiu o Futebol Clube Pedras Rubras? Vamos fazer aqui uma pequena introdução. O que é o clube? Dava a palavra aqui ao Presidente Carlos Caetano. O clube é um clube basicamente com poucas modalidades, com futebol e agora mais recentemente o handball. É um clube que foi fundado em 1941, 30 de novembro de 1941, situado digamos que no meio de duas freguesias, Moreira da Maia e Vila Nova da Telha, que numa fase inicial quando apareceu o Pedras Rubras, tinha outro nome, Sport Clube Moreira da Maia, se não me engano, e depois foi, mais à frente, é que foi fundado realmente o Futebol Clube Pedras Rubras. Basicamente é isso. O Futebol Clube Pedras Rubras, durante uns anos, andou um bocado afastado do panorama, mesmo das visões distritais, um bocado na sombra. Há uns anos para cá surgiu com um investimento até relativamente forte e surgiu aí na luta pela subida de divisões. Sim, realmente. Neste momento, o Pedras Rubras é para manter essa visibilidade, visto que hoje em dia continua a estar sempre na luta das subidas. Nós realmente subimos em 99, 2000 aos nacionais pela primeira vez, à terceira divisão nacional, na qual tivemos 2 anos seguidos na terceira divisão nacional, e depois subimos em 2000, 2001, tivemos 5 anos consecutivos na segunda divisão B. Depois, como tudo na vida, passámos por uma fase de 5 anos na segunda B, depois veio aquela fase em que todos os clubes... Quando se desce, acontece, quando as verbas começam a ser mais reduzidas, os dinheiros são menos, há aquelas fases que os clubes atravessam e que realmente depois, e agora mais recentemente, conseguimos finalmente voltar aos nacionais, mas infelizmente para nós por pouco tempo, porque a terceira divisão nacional extinguiu-se e tivemos que ir todos um bocadinho, temos que ir todos outra vez para os distritais e portanto partemos um bocadinho. Mas agora, a ideia do Pedras Rubras, o objetivo do Pedras Rubras será sempre tentar manter-se a este nível sempre em cima, ou nos primeiros lugares, nos 4 ou 6 primeiros, mas obviamente se me disserem que gostaria que o Pedras Rubras subisse, obviamente que não iríamos descurar essa possibilidade. Eu penso que isso ainda é possível, estamos a tentar, vamos ver, estamos em 4º lugar, tudo pode acontecer, eu estou convencido que o segundo também dará para subir, tenho quase a certeza do panorama atual, portanto mantemos a mesma esperança de conseguirmos, pelo menos ficar em segundo lugar, sabendo que o primeiro já é praticamente impossível chegar lá. Vamos situar isto no início da época. Quais eram os objetivos do Pedras Rubras? Os objetivos do Pedras Rubras, uma equipa barata... É para se manter na divisão? Para se manter. Fazer um campeonato tranquilo, um campeonato dentro dos 8 primeiros, não andar ali nos últimos lugares em aflições. Realmente nós, não pela qualidade do plantel, que essa nós sabíamos que tínhamos lá, ficámos um pouco surpreendidos numa fase inicial pelos nossos resultados, mas sabíamos que o potencial dos nossos jogadores estava lá. Depois, se calhar estávamos a pagar um bocadinho a fatura da juventude, do nosso plantel com o plantel jovem, e portanto passamos ali uma fase menos boa, mas que eu acho que ainda vamos a tempo de recuperar e de... Agora, a 8 jornadas do fim, não é? Se não me engano. São 8 jornadas, realmente são 8 jornadas. O 4º classificado, o primeiro será classificado e empatado com o terceiro. O primeiro lugar será difícil de atingir. O primeiro lugar não. Eu acho que matematicamente ainda é possível, mas digamos que está fora de questão. É uma questão que está mesmo fora de questão. O segundo lugar continua sendo... Vamos ver o Pedras Rubras a lutar. Ou seja, a direção do Pedras Rubras está apostada em criar as condições, em motivar os atletas para chegar lá? Com certeza. Com certeza estaremos atentos a isso e tudo faremos para que os nossos atletas não lhes falte nada
e possam estar motivados para tentarmos ainda o sonho de chegarmos à segunda divisão nacional. Um passo importante, não é? Depois de passar, depois daquele tempo áureo em que estiveram os nacionais, depois daquela 7 épocas consecutivas. Agora novamente está-se a ver o Pedras Boas a ressurgir e é importante, era importante subir. Era muito importante para nós por diversas razões e, como eu costumo dizer, eu acho que o Pedras Boas é um clube de segunda divisão nacional. Nós, pela estrutura, pelas nossas condições, pelo nosso passado, pelo que nós valemos, pelo nosso potencial, pelas nossas 2 freguesias que nos une, eu acho que o Pedras Boas é um clube de segunda divisão nacional. Infelizmente, não estamos lá, mas vamos tentar lá voltar. Beneficia por ser um clube que divide ali 2 freguesias, que no fundo obtém o apoio das 2 freguesias, não é? Sim, nomeadamente da Câmara Municipal também. Também essa benesse, não é? É importante, tem essa benesse também, é importante. E neste momento estão estáveis. Somos um clube estável, somos um clube cumpridor, somos um clube com os seus compromissos. Posso-vos dizer que lá na nossa casa está tudo em dia, minimamente. Os nossos atletas, técnicos, funcionários, não temos muitos. Um atleta queira vir para o Pedras Boas pode vir com segurança, com segurança, com muita segurança, que sabe que os seus prémios, que isto não são vencimentos, os seus prémios estão garantidos, que estamos habituados a pagar realmente aquilo que os compromissos que nós assumimos com eles, que são 10 meses de prémios. Não é salários que estão a um salário, são prémios, paga-se pouco, mas são prémios. A direção se sente satisfeita com os atletas que tem? Sim, claro que sim, mas logicamente que sim. Foram os atletas que nós escolhemos, confiamos neles, portanto, temos que estar satisfeitos com eles. Eu perguntava aqui ao Mr. Veloso, o técnico está habituado a esta realidade da divisão de elite, do distrital. E Mr. Veloso, o Pedras Boas é um clube que pode ser, podemos dizer que é um exemplo? O Pedras Boas, o Presidente já disse, mas eu também estou um bocado identificado com o Pedras Boas. O Pedras Boas é um clube, conheço bem o Pedras Boas já há muitos anos, conheço bem aquela gente, conheço bem quem dirigia o clube. São pessoas sérias, são pessoas que vivem de facto o clube intensamente. É um clube já com o seu pergaminho, já é um clube conhecido, é um clube que as pessoas gostam, os treinadores gostam de treinar, os jogadores gostam de jogar. É um clube que foi de facto apanhado nesta teia desta divisão, porque esteve na segunda divisão há muitos anos, teve sempre bons jogadores, bons treinadores, tem condições, é um clube criou umas condições muito boas para a prática de futebol, tem gente que vive o clube, tem associados que dedicam também ao clube. Agora, a verdade seja dita, caiu numa divisão que... Não será um clube daqueles clubes chamados de ioiô, que andam ali só... Não, o Pedras Boas não é clube desses. O Pedras Boas não é um clube que tenta manter, neste caso, nesta divisão, é um clube seguro, nesta divisão, por exemplo. Na terceira foi um clube seguro também, na segunda divisão foi um clube também seguro, teve muitos anos na segunda divisão nacional. Nesta divisão é um clube seguro, é um clube é acima da média, é dos melhores clubes, é um clube que tem uma estabilidade de segurança nesta divisão, que joga para o título, joga para os primeiros lugares. Aqui na Zona Norte houve um ano que, eu não sei se o Presidente pode ajudar, um ano que há um clique do Pedras Boas, não é? Que há uma aposta, antes de entrar no Nacional, que é uma aposta, se não me engano, vocês estavam no primeiro distrital e depois sobem... Sim, mas isso foi há muitos anos. Já esteve na divisão de honra há mais de 15 anos, não saiu de lá. Foi. Mas há uma altura que vocês fazem uma aposta forte. Eu lembro que na altura acompanhava um bocado a realidade do Atlético Ritinho e não sei quanto, e o Pedras Boas sobe ali por ali... fora. Francisco Chaló. Se não me engano, exatamente. Não esteve no distrital. Mas é nessa altura. Baltazar é que esteve lá no distrital. Vai sobe à terceira, sobe depois à segunda vez. Baltazar não esteve lá no distrital. Exatamente. O Baltazar esteve lá no distrital. O Baltazar, o Chaló foi adjunto, o Baltazar no distrital. E o próprio Chaló também esteve no distrital. Foi com o Chaló que nós subimos à terceira divisão nacional. E foi com o Chaló que nós subimos à segunda divisão nacional. É essa época que me quero referir. Não é a primeira distrital. Não, exatamente. Essa época que me quero referir era a terceira, não era? E depois subimos da honra à terceira e da terceira à segunda. Exatamente, que é Francisco Chaló, exatamente. Agora não... Tenho um amigo que fazia parte da equipa e agora é que estou a situar.
Nessa altura foi um grande salto. Foi um grande salto, Nós nunca tínhamos estado nos nacionais, como já disse aqui há um bocado. Quando saltámos da divisão de honra para a terceira e rapidamente saltámos para a segunda divisão, num espaço de tempo muito curto. Que hoje em dia, chegando lá, que agora o Campeonato Nacional de Séniores não é uma realidade totalmente diferente. Não tem nada a ver com... Se calhar não tem. Mas acho que é mais fácil agora. Acha, Mister? Acho que é mais fácil. Acha que um clube que se apanha. O Campeonato Nacional de Séniores teria neste momento mais possibilidades? Tem. Claro que vai ter que criar outras condições, outros jogadores, vai ter que se apetechar de uma maneira diferente. Mas, a nível estrutural, o Pedro Rubras tem condições suficientes para andar no Campeonato Sénior. E tem muito mais estabilidade no Campeonato Sénior do que tem nesta divisão elite. Isso é uma realidade. O Pedro Rubras é um clube que já deixou de pertencer aos regionais para ser dos nacionais. Porque o Pedro Rubras é, de facto, neste clube, nesta divisão que está ali agora, aparece lá outras equipas, aparece o Paredes, que já esteve na 2ª Divisão Nacional há muitos anos, aparece outras equipas lá que estiveram já na 2ª Divisão. Mas o Pedro Rubras não muitas também, é o Pedro Rubras e é, de facto, o Paredes. E o Lousada também. E o Lousada também. O Lousada, três equipas estão na elite, estiveram já na 2ª Divisão Nacional. Agora, o Pedro Rubras tem muitas condições. Eu sou e tenho fé e perspectivei sempre que o Pedro Rubras seria um sério candidato a subir divisão. Neste momento, e estou de acordo com o Presidente, pelo menos o segundo, que possivelmente o segundo irá subir. E o Pedro Rubras ainda tem hipótese do segundo. O primeiro está mais difícil, está mais complicado. Mas está quase impossível. Está quase impossível, mas o Pedro Rubras pode, efetivamente, subir à 2ª Divisão. Obrigado, Mister. Eu viro agora a conversa aqui para o Alfredo Santos, vice-presidente responsável da equipe Sénior. Boa noite mais uma vez. Desde o início da época até agora, tem sido uma época para si de sucesso, tem sido uma época que correspondeu aos objetivos que pensou no início? Sim, até, como o Presidente disse, as expectativas foram superadas, porque nós, quando iniciamos esta época, eu tive o cuidado antes de começarmos a falar ali com o Mister Veloso, e começando a ver os plantéis que existiam nesta divisão da elite, nós ficámos um bocado preocupados na aposta que estávamos a fazer, porque, essencialmente, devido às dificuldades que existem no futebol, tínhamos que reduzir o orçamento em relação à época passada, e, acima de tudo, a nossa grande aposta desta direção liderada pelo Sr. Caetano, pelo Presidente Caetano, era que apostássemos bastante na formação. E no início da época, eu lembro que na pré-época, com aqueles miúdos todos à nossa volta, tivemos um bocado de dificuldade nos resultados. E isso aí criou-nos um bocado de apreensão devido ao campeonato que íamos disputar. É lógico que depois, quando no início do campeonato tivemos ali uma série, como o Presidente disse, de resultados bastante positivos, e praticamente passámos a primeira volta nos dois primeiros lugares, com exibições convincentes, quer das equipes adversárias, quer das equipes de arbitragem, quer até da polícia, que era uma coisa engraçada, que nos dava um certo gozo, a polícia elogiar a nossa equipe. Normalmente eles estão lá para a segurança, claro, mas gostavam de ver jogar. Atravessámos agora uma fase um pouco, descemos um bocadinho, como todas as equipes passam um bocadinho, baixamos um bocadinho o nosso rendimento. Estamos numa posição confortável, uma posição bastante confortável. Como o Presidente disse, se ficarmos nos 6 primeiros lugares, para mim é um grande campeonato. É lógico que depois de estar bastante tempo naquele segundo lugar, hoje continuamos a ter a ambição de lá chegar novamente. Claro. Porque há 3 jornadas atrás parecia uma coisa também impossível. Porque o Oliverador conseguiu ali uma margem confortável, mas de um momento para o outro, perdendo 2 jogos seguidos e a situação dos 3 pontos, mantém uma equipe sempre na luta. Durante uma época é um bocado difícil de gerir, não? Como responsável da equipe sénior, esta flutuância de resultados, estão bem, estão confiantes, de um momento para o outro, contingências da época, não é? Até pelo aspecto físico e tudo, que as equipes têm tendência durante um período da época de baixarem de forma. Vê-se que há uma situação mais confortável e de um momento para o outro volta outra vez a ter. Isto é um bocado difícil de gerir, não? Como assim, responsável. Nós temos que ter uma postura no futebol, eu chamo-lhe o saber estar, ou seja, nem podemos ser tão bons quando ganhamos,
nem tão maus quando perdemos. Temos que manter uma estabilidade. Já digo otimismo. Exatamente. Eu, normalmente, quando tivemos aquela fase negativa, é lógico que, se me perguntarem se eu estava a gostar, não. Mas compreendo que isto é o futebol. Isso nos momentos bons. Soubemos estar ao lado dos jogadores, ao lado da equipe técnica, nos maus momentos temos que estar muito mais. É isso mesmo. Eu não me considero um grande diretor, porque é a primeira vez que eu sou diretor de futebol, e por acaso tive a sorte de apanhar aqui o Presidente, que tem muita experiência, e o Jorge tem-me ajudado bastante, até nas placas das substituições, porque eu costumo dizer que sou um homem do campo. Eu muitas vezes confundo-me, eu gosto de ouvir as palestras do treinador, gosto de estar ao lado dos jogadores, e muitas vezes não me sinto bem até que me chamem diretor. E eu acho que tem sido reconfortante, ou bastante confortante, digo, para liderar este grupo, que é um grupo fantástico, de malta muito jovem. Eu costumo dizer com 3 velhinhos, um defesa central que foi o tal que já teve o prazer de estar aqui no vosso programa, o Alex no meio e o Nogueira na frente. E fizemos a equipa assim, com um em cada posição, uma experiência mais madura, e depois com a malta jovem à volta. E tem-nos dado um gozo bastante grande as exibições que a equipe tem feito. É lógico que nos momentos, esta equipe muitas vezes, e como um bocado o Mr. Veloso falou e bem, o Sobrado tem uma maturidade muito acima da média, jogadores muito experientes nesta divisão. E nós sentimos que isso pesa um bocado, nesta divisão pesa. E nós sentimos que a malta jovem muitas vezes não consegue segurar os momentos escuros e não estão tão longe quanto isso do objetivo. Já pensou na probabilidade de o Futebol Clube Pé das Rubras subir divisão e estar para o ano disputar o Campeonato Nacional de Séniores? Sabe, se os pontos fossem dados pela qualidade de futebol, eu tenho a certeza que nós atingimos isso com muita facilidade. Porque eu acho que se não formos a primeira, pode haver 2 ou 3 equipes que estão a jogar futebol de grande qualidade, e não vou estar lá. Como o Mr. Veloso falou, eu tenho uma ideia exatamente igual. Numa segunda divisão é mais fácil. É muito mais fácil o futebol. E se calhar até se consegue fazer uma equipe dentro dos mesmos valores. Absolutamente. Não teria que mudar muito? Não teria que... Não. Arranjar mais um bocadinho, se calhar, de experiência, de maturidade na equipe, mas se calhar... Uma coisa cirúrgica nunca... Não, em termos de orçamento, se calhar... E eu perguntava também ao Presidente, caso subir um Campeonato Nacional de Séniores, o investimento seria substancialmente maior? Ou seria sempre dentro das possibilidades do Pé das Rubras? Não, seria sempre dentro das possibilidades do Pé das Rubras, mas como você sabe... Porque iriam sempre quedar numa série competitiva. Sim, esta é mais difícil, realmente a Zona Norte é a mais forte de todas, das zonas mais fortes é a Zona Norte. Em relação à nossa equipa, o orçamento seria sempre um orçamento... Você sabe que é mais fácil fazer equipa na segunda divisão que no distrital, porque os jogadores querem muito jogar nacionais. Absolutamente. Nacionais. O jogador, se ele vai pagar um valor aqui no distrital, mas se ele vai pagar o mesmo valor na segunda divisão, ele aceita. Ele aceita, mas no distrital se calhar quer mais. Para jogar no distrital quer mais dinheiro. Mas pela visibilidade que lhe transmite um campeonato nacional de Séniores, o senhor arranja um jogador ambicioso, que quer ser visto, quer dar nas vistas, quer que o vejam jogar na segunda divisão pelo mesmo preço do distrital ou até mais barato. Temos deslocações. Qual seria o mais... As deslocações, a maior dificuldade realmente são as deslocações às ilhas, como está a calcular, não é? Essas deslocações sim são bastante custosas. Poderiam sempre quedar... Mas nesse aspecto a Federação apoia, não é? Apoia, sim, a Federação apoia os clubes nesse sentido, embora depois demore a chegar essa verba, mas chega, não é? Estamos a falar de uma diferença muito grande do distrital para o nacional. Em termos de locações. Imaginemos que não contemplam ilhas. Imaginemos que até... mas mesmo também estamos a falar de umas locações bastante maiores do que do distrital, bastante mais. Mesmo sendo na Zona Norte, ali nas nossas proximidades. O orçamento teria que ser sempre superior. É evidente. Mas também não podemos deixar de dizer isto. Se vocês tiverem um Campeonato Nacional de Séniores, os nossos apoios, principalmente camarários, são maiores. Apoia mais uma equipa que está nos nacionais, na segunda divisão, que aquela que propriamente está a jogar nos distritais. Isto é por escalão, não é? Você joga um escalão, a Câmara apoia num montante, se jogar num escalão mais acima, vai outro montante, se jogar mais acima ainda recebe mais. É mesmo assim. Em termos de adeptos, estão satisfeitos, Presidente? E depois passava ali a palavra ao Vice-Presidente. Claro que estamos satisfeitos com os nossos adeptos, até que nos apoiam, vão connosco para os campos de futebol onde nós vamos jogar, mas gostaríamos de ter mais. Temos os possíveis,
Tem, sabe, não estamos situados no... Pensam em políticas, agora que estão frente às câmaras, se calhar a altura é oportuna para cativar mais gente para vir. Fazem algumas Nós ações. tentamos, não temos feito. Realmente tem sido uma lacuna. Nós temos muitos dossiês e esta direção entrou há um ano no clube e tem feito realmente, tem tomado conta de alguns dossiês. Havia coisas que não estavam tão bem quanto isso, outras estavam bem, e temos tido realmente muito trabalho. E não temos tido muito tempo a pensar numa campanha de sócios, mas é uma possibilidade que está em aberto. Outras modalidades, estão a pensar em abrir o clube a mas mais eu defendo um clube eclético, sempre defendo um clube eclético, sempre. Portanto, abrimos agora mais recentemente a modalidade do handball feminino, e se surgir a oportunidade de algo mais, estamos abertos a isso, porque eu sou defensor claramente de um clube eclético. E até estamos a pensar fazer uma equipa de bilhar, uma equipa de pool. Temos agora boas condições, uma boa sala. Seria uma boa estratégia para cativar os sócios, não é? É isso, a ideia é um pouco essa. Trazer as pessoas para mais perto de nós. Alfredo, esta equipe sénior do Pedras Rubras, em que medida é que sente o clube? Os jogadores sentem o projeto? São atletas que caem no clube e jogam quando têm contrato e saem? Há uma mística no clube? Os jogadores têm alguma mística aqui? Isso é uma das grandes, como disse há um bocado, apostas deste ano foi na formação. E é lógico que nós temos lá jogadores que praticamente fizeram toda a sua formação no clube. Isso é mais fácil quando chegam a séniores sentirem muito mais, como se diz na gíria futebolística, a camisola. Mas neste grupo que lá temos, mesmo aqueles que chegaram, com a liderança que temos da equipe técnica, temos um grupo muito saudável, em que toda a gente está empenhada, como se diz na gíria futebolística, não se lá vê os ratos da bola, no mau sentido. Portanto, tem gente boa, gente que está ali para colaborar, e por isso também, se calhar, este excelente campeonato que estamos a fazer deve-se, de facto, ao espírito do grupo que existe lá dentro. Portanto, mas é lógico, com estes jovens todos que temos, que nota-se que gostam, têm gozo em estar neste grupo. Na segunda parte iremos falar mais sobre a parte da formação do Pedras Rubras. No entanto, perguntava-lhe, e na sequência da pergunta que fiz anterior, nos atletas séniores que o plantel tem, disse-me que alguns vêm já da formação desde nós. Transmitem isso aos restantes que chegam? Eu lembro-me de equipes a disputar a terceira divisão nacional há uns anos atrás, com um jogador, no início da época era um jogador de cada equipe que contratavam, vinham de fora, ou seja, aquilo não havia mística nenhuma, ninguém sentia o clube, nada. O Pedras Rubras tem jogadores que vêm das camadas jovens. Isso é importante. Como se reflete nos jogadores que vêm de fora? Os miúdos que saem das camadas jovens não têm esse poder, como se diz na gíria, porque têm que ter uma maturidade que não é fácil no primeiro ano de séniores a terem. Nós temos temos 3 capitães de equipe, que é o Tó, o Alex e o Humberto, que têm uma maturidade maior e que já estão também há uns anos no clube, à volta de 5 anos, o Presidente deve saber melhor do que eu, que está há 5 anos. 5, 6 anos. E são pessoas que sabem estar e sabem receber. Isso é muito importante naquele clube. Uma das coisas que este clube sabe é receber. E eu penso que aí está o grande trunfo também da época que se está a fazer e das outras épocas. Os atletas que lá passam ficam sempre satisfeitos. Sim. Não é? Sim. É um clube que deixa marcas pela sua uma apresentação um bocado, pela maneira como se compromete com as pessoas e cumpre. Isso é muito importante. Pela maneira como as recebe e mesmo quando, na hora de saída, sabe saber despedir das pessoas, que isso é muito importante. Até no sair tem que saber estar. É isso mesmo. E nós ali temos sempre o cuidado, mesmo os atletas que saíram da época passada, que nós não tivemos capacidade financeira para os manter, e outros até porque não faziam parte dos planos da equipe técnica, não os despachamos como um saco de batatas, que isso, falamos com eles individualmente e fizemos-lhes ver que não tínhamos condições financeiras a uns e a outros que não faziam parte das nossas escolhas para a próxima época, mas de uma maneira muito saudável, muito amiga e muito... Eu tenho a certeza que para os clubes onde... Aliás, já tivemos 2 ou 3 situações de que foram para uma segunda divisão, para um clube perto, para uma segunda divisão, e que certamente tentaram regressar, mas não estávamos com essa disponibilidade. Estamos quase a acabar a primeira parte, Mr. Veloso. Isto realmente são poucos clubes nestas divisões, que encaram assim o futebol, não é? Não, quer dizer, portanto, o Pedras Rubras é de facto, o vice-presidente já disse e o presidente também,
é importante a formação. É importante a formação. Isso vai ajudar para que as pessoas, os pais, os familiares, se necessário forem, apoiam. Portanto, e Pedra Rubras é de facto um clube que tem uma massa associativa que gosta do clube. Independentemente de... Há sempre algumas pessoas, ou minimamente pode haver alguém. Mas Pedra Rubras é um clube muito sensível, é um clube muito... As pessoas querem estar. Eu conheço o Pedra Rubras, conheço muita gente, conheço o clube há muitos anos, estou identificado com este clube e é verdade, quer dizer, o vice-presidente disse muito bem, quer dizer, as camadas jovens chegam ao clube e este ano o clube também está bem organizado, chegou à segunda divisão, tem outra maneira de estar, os diretores são outros. As pessoas sabem mais o que é o futebol, portanto, estão muito mais dentro do futebol. E depois acontece que também é importante também as equipas, quem orienta também, a equipa técnica também, e eu penso que o Pedra Rubras neste momento está muito bem servido a nível do treinador. Poderá ser um clube que pode alcançar outros voos? Um jovem, pode. O Pedra Rubras é uma aposta, isto mais ano, menos ano, sai desta divisão. Depois de cair no Campeonato Nacional de Séniores é um sim. Depende, aí já depende também, já depende de outras situações, do presidente querer, das pessoas, porque a massa associativa quer sempre, quer o melhor, mas o Pedra Rubras tem que pensar seriamente. A divisão ideal para o Pedra Rubras era de facto o Campeonato Nacional de Séniores. Está mais identificado com esse campeonato. É mais fácil, tem todas as condições para ir para esta divisão. Está a jogar o campeonato deles, está a jogar com... Vamos dissecar ainda tem muitas hipóteses, porque tem quarto lugar, ainda faltam 8 jornadas. Na segunda parte, uma estratégia se calhar futuro, que vamos falar mais da formação. Vamos despedir aqui da primeira parte do Rola Bola com o Futebol Clube Pedras Rubras. Voltamos em breve. Até já.